Já que temos agora até microfone, né? Tá louco. Esse... Bom, gravou, né? Tá gravando. Aqui tem um guerrinho aqui, vou aumentar um pouquinho o guerrinho. Tem um mute aqui atrás aí. Tá vermelho aí, né? Tá vermelhinho. Tá vermelho, tá tudo certo. Então se tá vermelho, tá tudo certo. Então tá. Vamos lá. Olá, meu amigo do Segundo Tempo, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Caro espectador, caro ouvinte, aí do nosso programa Segundo Tempo. Estamos em mais uma edição nesse projeto que ajuda a inspirar as pessoas aí após os 40 anos. O que fazer após os 40, né? O que fazer nesse segundo tempo da vida? Vamos dar o nosso boa noite primeiramente, então a Fábio Guerra. Olá, boa noite. Aldoir Moraes. Boa noite, pessoal. Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal. E eu, Fábio Nepomuceno, que até esqueci de me apresentar, né? Meu boa noite. Seguindo a nossa série de entrevistas, né, com nossos participantes, hoje é a vez do nosso amigo Fábio Guerra, que vai nos contar um pouco aí da sua história, do seu legado, do que tem feito, da sua carreira, enfim, do que vem estudando também. Antes de nós passarmos para ele, é importante comentar que convidar vocês para seguir aí o nosso programa pelas redes sociais, pelo Instagram, @programa Segundo Tempo, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Facebook, que mais? E aqui um pouco no Spotify. Daqui a um pouco no Spotify. Provavelmente, até o momento que você estiver vendo, ouvindo, vai estar pelo Spotify. Então, vamos passar já de imediato ao nosso querido Fábio Guerra. Então, queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória aí de carreira, de professor também, que a gente sabe que você é professor, também de estudante. Então, nos conta aí um pouquinho. Perfeito. Sobre a tua história. Vamos lá. Então, muito boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês para esse nosso momento de bate-papo, que é muito essa descontração, esse bate-papo, essa conversa bem informal. Assim, a minha história, a minha história profissional, meu momento profissional, eu atuo como consultor da F12 Consultoria, e ela se dá lá quando eu escolhi a administração. E um pouco da conversa que tivemos, da história de cada um, a escolha da administração foi algo assim: que curso tem em Caxias do Sul disponível que eu conseguisse trabalhar e estudar de noite. Então foi meio muito na sorte, e eu sou muito grato pela escolha do curso de administração, porque é uma formação muito generalista, muito abrangente. Depois da formação de administração, eu acabei indo para uma pós-graduação em marketing, outra em vendas, e aí afunilando um pouco mais a área de atuação, porque eu já atuava dentro da área profissional. Mas é um caminho que facilita e ajuda bastante dentro dessa oportunidade de navegar em atender cliente e navegar nos assuntos. Eu acredito que isso está muito ligado à necessidade de estar dentro da empresa. Chegar numa empresa e, em momentos, precisar navegar em outros assuntos que por hora são RH, por hora são finanças, por hora são planejamento de uma forma geral. Então, acho que esse é um caminho. A minha formação vem na área da administração. Sou natural de Caxias do Sul e moro praticamente a vida toda em Caxias, enfim. Finalmente um integrante caxiense, né? O pessoal, Realmente, é o único de Caxias nato. E eu não sou importado, importado. O pessoal de fora. Os estrangeiros. Eu não sei se importado ou expatriado, né? Porque tem uns que pode ter sido empurrado da sua cidade natal, então vamos pensar dessa forma aí. Honrando a terra da Serra Gaúcha, literalmente. Beleza. E dentro deste caminho profissional, que comentou dessa vida docente, eu trabalho dando aula também, aquela máxima de professor tu só dá aula ou trabalha também. Eu sou um daqueles que responde, eu faço as duas coisas, eu trabalho e dou aula. Dar aula sempre foi um prazer, sempre foi algo que muito me deu satisfação. E hoje, quando dou aula para uma pós-graduação, para uma graduação, para o pessoal, chega a ser estranho, porque eu, na verdade, comecei a dar aula realmente lá no século passado.
Nem vou abrir as informações dos números, mas comecei Depois a a gente pede, não tem problema. comecei a dar aula com 17 anos de idade para curso de informática. Então, desde lá do século passado, efetivamente, atuando também como docente. Sempre foi um grande sonho também dar aulas, e esse sonho eu tive essa oportunidade de realizar. Desde os cursos de informática, depois com disciplinas de gestão, cheguei a atuar como coordenador de cursos de marketing em uma faculdade, e depois nos últimos anos trabalhando como professor de pós-graduação em cursos ligados à área de marketing e marketing de serviços. E me conta um pouco como é que foi antes da consultoria, antes de iniciar essa área, por onde você trabalhou em empresas, como é que foi antes desse trabalho de pré-consultor? Eu acho que o pré-consultor tem muito ligado justamente à área de administração. Eu naveguei em outras áreas de atuação, trabalhei em empresa de médio porte, de pequeno porte, uma empresa de grande porte, trabalhei numa cooperativa, e a minha vida profissional começou como office boy. Trabalhei na área financeira, foi a minha primeira atividade de carteira assinada, foi na área financeira, então eu era office boy, auxiliar financeiro, então eu cuidava de parte de finanças, e depois acabei migrando em outras atividades, que eu cheguei a trabalhar na área de custos. Nossa! Tem um passado negro aí. Tem gente que trabalhou na indústria moveleira, trabalhei na área de custos de uma indústria moveleira. Olha aí, no Excel ainda. E aí depois eu fui para a área de marketing, e aí dentro da área de marketing eu acabei efetivamente tanto com um curso de graduação, pós-graduação, e aí todas as outras atividades das empresas que eu trabalhei foram marketing e vendas, e depois indo para a área da consultoria. Mas eu tive um caminho em outras áreas aí que me ajudam a navegar um pouquinho em outros assuntos também. Beleza. Dentro dessa, vou contar uma historinha. Dentro dessa indústria moveleira aí, eu acabei saindo por não estar alinhado com os princípios do empresário, mas era uma situação muito, muito estranha, porque quando se fazia custos, tu precisa ter unidade de medida, tempo, recurso para fazer cálculo, e aí o empresário, como ele participava de licitação, ele mandava o pessoal da fábrica fazer, não, faz as gavetas bem pequenininhas, porque nós gastamos menos madeira. Cara, tem um padrão mínimo. Não. Se o cara na licitação não botou a medida, faz. Colocou no termo de referência. Ele botou gaveta. Faz a gaveta o menor possível. Gaveta pra cá cheia de fósforo. Mais ou menos isso. E aí eu disse assim, cara, mas o pessoal vai reclamar, vai devolver, vai te indispor com a pessoa. Não, se na licitação não tem medida, eu posso fazer a gaveta que eu quiser. Então, começava com esse tipo de situação de tão pequeno, e disse, não dá para trabalhar aqui, os princípios estão desalinhados. E como é que foi essa escolha pelo marketing? Porque você fez administração, aí tu meio que focou nessa área, né? Dentro do curso também trabalha planejamento também, isso, né? Dentro do curso de administração, até o período de me formar, eu já estava atuando dentro da área de marketing. Então eu trabalhei numa grande empresa aqui de Caxias do Sul, trabalhei no Grupo Randon, e dentro da empresa do Grupo Randon eu trabalhei em algumas áreas dentro da empresa que eu atuei. Então eu trabalhei na área de cobrança, trabalhei na área administrativa. Quando eu fui para a área de marketing, abriu essa oportunidade, eu disse assim, cara, é aqui que eu me achei. Porque realmente é um mercado muito dinâmico, muito atuante, muita preocupação em olhar para o cliente. Acho que esse é o grande diferencial, essa é a mágica do marketing. Não olhar só para dentro da empresa, mas olhar para fora, olhar para a necessidade do cliente, olhar como fazer com que a empresa possa encantar o cliente na sua necessidade, na sua entrega. Então foi aí que eu acabei escolhendo marketing pela atuação profissional, e dentro da atuação profissional eu acabei fazendo dentro do curso todas as escolhas ligadas a marketing, depois fiz a pós-graduação, fiz outra especialização, mas este caminho, por muitas vezes aqui na Serra Gaúcha ou no Rio Grande do Sul, muitas vezes ele não é tão visto, o marketing talvez não seja tão compreendido. Acho que a nossa micro-região ela tem uma veia de industrial muito forte, de olhar muito para produto, olhar para dentro da indústria, olhar para a comandomia, o meu jeito de Vamos fazer. bater martelo.
Que vem o dinheiro. E aí essa necessidade de conseguir olhar para fora, olhar o que o cliente precisa, o que ele quer, qual é a necessidade dele, entender se aquilo que está sendo feito realmente tem eficiência, tem impacto. Eu atendi um comércio lá em Porto Alegre, uma padaria, confeitaria, enfim, esse é um exemplo bem alinhado, assim. A proprietária tinha uma preocupação muito grande em fazer um produto de qualidade, tanto é que ela trazia um café especial lá de Minas Gerais para fazer o cafezinho para oferecer para os seus clientes. Só que o tal do cafezinho especial de Minas Gerais tinha um alto valor agregado. Não sei, os valores de hoje, quanto seria, mas tipo, um cafezinho vai custar R$3, R$4, ela vendia o cafezinho a 8, 9, era o dobro. Sim. E nem todo o cliente conseguia perceber esse valor, não conseguia perceber a diferença do sabor, porque a pessoa, após um lanche, após um almoço, quer um cafezinho. Eu provavelmente não ia perceber o valor. E aí ela disse, mas eu não consigo vender. Sim, mas teu cliente consegue perceber valor, consegue perceber diferença do aroma deste café para um outro? Uhum. Se ele não percebe, isso é custo. Bota um café mais simples, mas bota no cardápio que tem um café especial. Só que não trata esse café especial como comum. Então, conseguir olhar essa entrega para o cliente, ver quando o cliente percebe valor, isso faz diferença. Então, aí é um ponto que eu vejo que o marketing deveria ser visto, deveria ter um olhar para que as empresas, as pessoas pudessem mostrar valor naquilo que entrega. Eu acho que isso aqui é uma experiência que eu tive até nos 2, 3 últimos anos, né? Caxias tem produtos de ótima qualidade, normalmente o empresário, o empreendedor, ele ter vindo de dentro da fábrica, né? Ter empreendido e ter produzido, né? Mas tive várias consultorias que eles não tinham embalagem, eles entregavam numa caixa de papelão, não tinham marca, e um produto, tipo uma peça de ônibus que vai para o mundo inteiro, né? Uhum. Então, para ele é simples, é uma simples peça, né? Embora ele tenha poucos clientes, né? Mas é uma situação que me deparei em várias consultorias também, tá? Do setor metal mecânico aí. E um produto de extrema qualidade, nossa, maquinário de ponta, e realmente não tinha uma roupa adequada, né? E o pessoal precisa entender, eu digo assim, quando a gente viaja, a gente abre os horizontes, a gente abre a mente. Eu amo viajar também, eu sou apaixonado por viajar, fazer turismo. Então, quando a gente tem a oportunidade de viajar para um outro ponto, uma outra cidade, um outro país, um outro lugar, a gente passa a ter percepção sobre coisas que talvez são tão simples que o cliente não percebe, ou a pessoa do jeito tradicional não percebe. O que o Lovatel está colocando sobre um cliente que não consegue dar uma embalagem para o seu produto, talvez muitos dos produtos, a embalagem é o valor mais caro do produto. Sim. Só que se tu consegue fazer uma embalagem que gera valor, que agrega valor, o cliente paga mais caro, porque aquilo faz parte do contexto, do pacote. E às vezes a indústria ou o empresário, ele quer economizar o máximo possível, começa a cortar itens que fazem com que o produto tenha valor, que agregue valor. E principalmente dentro do marketing de serviços, que é algo que eu sou apaixonado, gosto muito, a gente tem que conseguir mostrar percepção de valor numa entrega de intangível. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado com os pequenos detalhes, um cuidado com o ambiente, com o espaço, com a iluminação, com o cheiro, com a limpeza, porque muitas vezes, um exemplo bem simples, uma viagem de ônibus, a pessoa não leva nada, a não ser o próprio deslocamento. Então, mas ela vai ficar com a memória do ônibus limpo, da pontualidade, do uniforme do motorista, do ticket com a informação, que possa ser a coisa mais simples. Eu vou imprimir o meu ticket com o horário e o lugar de embarque do ônibus, faça aquela fonte maior, em negrito, em destaque, porque talvez para o programador que fez aquele ticket, para ele está normal, mas para minha avó ou para as pessoas de mais idade, como é que ela vai ver aquele ticket? Ou como é que uma pessoa dos 40 a mais, como a gente está falando, vai conseguir ver? E aí a gente olha, na nossa relação pessoal, a pessoa olha de perto e olha de longe, vai aproximando e afastando o papelzinho para ver até onde consegue enxergar. Sim. Porque é falta de percepção se a fonte do ticket é adequado para o usuário.
Então esse tipo de coisa que é importante a gente conseguir abrir os olhos. E aí entra a questão, né? A questão de custo financeira trata que quanto menor, daqui a pouco, mais econômico, melhor, né? E aí tem essa visão do marketing que tu pode até economizar, mas se você não está atendendo o cliente, né? E aí é um tiro no pé, porque daqui a pouco pode vir contra isso, né? O Guerra, eu estava te ouvindo aqui e aí eu vou te falar, o entrevistado tem perguntinhas de surpresa, então... Na verdade, nós estamos aí para vamos ver se isso. a tua memória te ajuda agora. Tenta pensar duas situações de marketing, uma que foi bem sucedida, né, que você deu orientação e o cliente entendeu, né, dentro dessa linha de agregação de valor ou de fazer as ações, e uma outra que, aquilo que vocês estavam relatando até agora, que o cliente não entende, que ele acha que marketing é marqueteiro, é propaganda, até de um modo pejorativo, né? Se criou uma cultura e ainda ela existe no mercado, né? Que marketing é propaganda, e não é, a gente sabe, isso que talvez você falou até agora, desde tu pensar o serviço, o produto, até a entrega, a satisfação e resolver o problema do cliente. Então, o que eu queria te ouvir? De uma situação ou duas que tu vivenciou nesse período e que através do conhecimento e da experiência tu conseguiu contribuir com... Vamos começar pelo problema, que é mais fácil a gente lembrar, e foi um cliente que eu vou trazer a história, um cliente que nós atendemos junto, uma cidade aqui próxima, óbvio que não vou nominar justamente pela situação, mas é um cliente que trabalha com objetos de decoração de alto padrão, objetos que têm um valor agregado, produz aqui na Serra Gaúcha e vende para toda a região sudeste e nordeste do país. E aí, primeiro, a preocupação com a embalagem era mínima ou nenhuma, do tipo, junta os papelões que tem aqui para a gente embalar, e isso já era uma situação já terrível. Teve uma situação de registro de marca, que ele foi orientado, tipo, registra a marca, te protege, daí uma outra empresa registrou a marca, ele estava numa briga quanto a isso, e essa é uma outra situação, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Mas eu vou contar um detalhezinho assim, bem pequeno, porque aos olhos dele isso era um grande diferencial, e às vezes a gente tem que colocar, a gente precisa colocar o nosso olhar com base nos olhos do cliente, e essa é a magia do marketing, é olhar como o cliente percebe isso. Então é um cliente do interior, extremamente simples, um produto de alto valor agregado que, sei lá, vou chutar que custasse hoje, a partir de hoje, 12, 15 mil reais, então era um valor, um valor significativo, não era um produto simples. E de brinde ele mandava um licor feito lá na cidade dele numa garrafa de plástico. Teu cliente está disposto a pagar este valor de um produto e tu vai mandar um produto tão simples quanto o licor? Não, mas é nosso, da nossa cidade. Sim, tá tudo certo que é teu. Mas se o cliente está predisposto a comprar este produto simples e artesanal, ele vai investir. Mas então, que seja uma embalagem bonita, de vidro, com rótulo, com embalagem para caracterizar que é um produto artesanal da tua região, ou não manda, porque o cliente está acostumado com vinho importado, com uísque de alto valor. Quem está comprando um objeto de decoração que começa em 12 mil reais, talvez não está tomando o vinho mais simples de mercado, não vai estar tomando uísque, vai tomar uma bebida alcoólica, mas de alto valor. Então, esse tipo de querer economizar nesse detalhe, ele teria todo o potencial de colocar qualquer produto agregado e bota no preço, porque o cliente vai comprar, ele vai consumir. Então, vejo isto como um detalhe, ou como importante, conseguir botar olhos para o cliente. E exemplos de aspectos positivos, como também atuo com marketing digital, acho que tem muitas empresas, muitos empresários que neste período de pandemia conseguiram se transformar. Eu acho que eu vou dar um exemplo, me lembro agora de cabeça, de um dentista, que eu fiz um atendimento dele em marketing digital, em preparação das redes sociais dele e a identidade, e principalmente quem é esse profissional autônomo, tu é o showman do teu negócio, tu é a personalidade do teu negócio, então muitas vezes o teu cliente, ele nem sempre quer ver a tua atuação profissional. Então ele, como dentista,
eu continuo acompanhando ele nas redes sociais e vejo ele postando e replicando conteúdos, mas ele está postando que ele está fazendo turismo, que ele está de férias, que ele está fazendo um almoço para a esposa dele, ele está curtindo um momento com a família. Então, todo esse momento fora da atividade profissional, para as redes sociais e para o tempo atual, as pessoas querem consumir esse momento Big Brother. Eu quero espionar um pouco a vida dessa pessoa para saber quem é essa pessoa fora da atividade profissional. Porque se ele ficar só postando estética facial, projetos dentários que ele está fazendo, ele mais uma infinidade de pessoas vão estar fazendo. Então a gente precisa criar um pouco de coragem e colocar essa cara para o negócio. Talvez um pouco esse nosso programa represente também este modelo, onde a gente está falando aqui sem a marca, sem a empresa, né? Somos nós como pessoas que estamos aqui se expondo, se perguntando, se apresentando, porque isso é a nossa vida de verdade, né? Não tem uma maquiagem, não tem uma superprodução, é justamente isso que a gente vem fazendo. E as pessoas querem ver as pessoas de verdade, querem ver o profissional atrás da câmera. Eu não tenho nem maquiador, né? Nem meu cabelo também, nenhum cabeleireiro que precisou, né? Para a produção do programa. Não, mas 50% dessa equipe aqui não precisa investir. Precisa investir em cabelo. Isso é bullying, hein? Mas é interessante que tu comentou, por exemplo, a questão. Acho que isso eu também visito muitas empresas e realmente o empresário ele tem a visão dele, né? E nem sempre a visão dele é a correta. E ele não pensa o que o cliente pode estar imaginando, visualizando do produto dele, da empresa dele. E aí ele toma decisões com base naquilo que ele acha. E daqui a pouco ele acha que atende um público A e daqui a pouco o perfil dele, o perfil do produto, da empresa, para o público C. Então há uma divergência de comunicação. Isso é muito normal. As pessoas têm essa falsa imagem que eu só vendo para o cliente A mais. Cara, vai para o mercado ver quem é teu cliente, vê onde teu produto está exposto, vê onde é que ele está sendo consumido. Senão as pessoas criam essa imagem e até essa soberba do tipo assim, meu produto é o Master Top das galáxias. Não, cara, teu produto é só mais um. O que eu vejo de diferença, né? Todo mundo acha que o produto dele é diferenciado, né? Mas na prática, quem tem um produto realmente diferenciado se destaca no mercado. Ou quem sabe quem ele está atendendo, quando a empresa descobriu quem é o público que está interagindo, nossa, ela dá um salto, é o pulo do gato, dá para se dizer, né? Porque é difícil, né? Realmente. Que daí tu pergunta para todos têm qualidade, tem diferencial, tem não sei o quê, mas é um clichê, né, praticamente. Né? E tem histórias bizarras, né? Eu lembrei de outro cliente que a gente atendeu aí, uma fábrica de produto cama, mesa e banho. Tem isso, tem aquilo. Pergunta, tinha tudo. Daí foi feito o levantamento de custos lá. Não, mas o motorista dorme dentro do caminhão para cuidar da carga. Eu disse, mas o motorista dorme dentro do caminhão para cuidar da carga. Olha o tipo de cuidado que tu tem com a tua equipe para ver qual é o cuidado que tu vai ter com o cliente final. Porque se tu faz isso com a equipe, como é que imagina que o cliente final vai ser atendido? Como é que vai ser uma assistência técnica? Como é que vai ser uma entrega? Então, poxa, tem muito cuidado que precisa ser feito para fora ou para dentro da empresa, falando em equipe principalmente, que as pessoas não estão nem aí. E esse é uma bizarrice que o marketing precisa aculturar, colocar isso dentro dos negócios. Tem um monte de empresa bacana, séria, profissional, mas também tem gente que é muito ruim, e muito ruim assim no trato com pessoas, não é nem olhar na sua marca, mas tipo, de tratar mal ou deixar o cliente desassistido, e aí obviamente isso acaba sendo visto, né? Depois o pessoal reclama, mas o pessoal compra de fora, compra de outra empresa. Talvez o problema não esteja na outra empresa, esteja na falta, na carência daquilo que tu está fazendo. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Na tua atividade como professor ou como consultor, né, nessa trajetória, né,
e aí trazendo para o nosso segundo tempo, assim, que a gente propõe uma reflexão, né? Para que a gente possa se inspirar, fazer escolhas, buscar alternativas, que a gente vai tratar logo em seguida. Mas nesse processo ainda da tua trajetória, assim, dos desafios que tu já vivenciou, especialmente no marketing, né? Mas como educador, assim, como é que tu enxerga esse processo de transformação e o quanto a tua carreira, a tua profissão, ela pode mudar no futuro? Uhum. Né? Qual é o turbilhão que tu vive agora, enquanto educador e profissional de marketing? Uhum. Tá. Eu diria assim, eu vou separar as duas questões, como educação e profissional de marketing, porque eu acho que elas são bem distintas nesse momento. Assim. Como educador, eu já trabalhei com turmas de adolescente, já trabalhei com turmas de adultos, já trabalhei com adultos sêniores, vamos colocar assim, com um público um pouco mais maduro, e eu vejo que essa overdose de comunicação, essa disponibilidade, essa infinita disponibilidade de conteúdo, seja Instagram, YouTube, plataformas de venda de curso online, fez com que as pessoas tomem um conhecimento que o conteúdo está acessível. Então talvez o público esteja cada vez menos preocupado em estudar, no geral, obviamente. Porque se eu precisar fazer tal coisa, eu sei onde procurar, ou eu tenho onde procurar, então não me preocupo em me aperfeiçoar. Então eu vejo que existe uma fatia muito grande dessa população de alunos que não está nem aí, porque eu não estou preocupado com a aula, porque depois quando eu precisar dessa informação eu vou atrás lá no Google e vou achar. Então eu vejo que neste olhar da educação está tornando a educação muito rasa para muitos profissionais. Então a gente tem um joio e o trigo assim bem distinto. Então eu tenho muito joio, 95% que está lá para cumprir tabela, porque quer o diploma, e uma minoria, 5, 10% que realmente quer aprofundar naquele assunto, quer conhecer aquele assunto, e aí aquela aula ele é o pontapé inicial para aprofundar. Tá? Neste caminho, eu vejo que o caminho da educação ele está se transformando para um modelo híbrido. É impossível a gente ter só aula presencial, e eu vejo que a aula presencial ela é uma aula cooperativa, colaborativa, onde o professor tem que ser muito bom e não conhecer com profundidade, mas em saber trazer este aluno para participar. Então existe uma linha de estudo que eu gosto também, que é pedagogia sistêmica, que é fazer com que o aluno ele se torne parte integrante do processo. Eu não torno essa educação no modelo tradicional como a gente conhece, o professor como o rei e o aluno como o súdito lá que não sabe nada. Não. Eu trago todo mundo numa linha de equilíbrio, onde o professor ele é um mediador, ele vai trabalhar o desafio, ele vai trabalhar a integração, porque muitas vezes, principalmente no assunto de marketing, eu vou ter alunos que vão ter muito mais conhecimento que eu, como docente, porque eles estão impactados por conhecimento a todo momento. E até porque tem que concorrer com o celular, né? Tem que ser quase um showman na sala de aula, né? Tem. Eu estava pensando nesses últimos dias, assim, uma área que eu sou apaixonado também, que eu gosto muito e pretendo atuar cada vez mais, que são com as palestras. Cara, a palestra tem que ser um stand-up palestra comedy. Ela tem que ser uma palestra que interage com o público, que busca o assunto da atualidade, que trate esses assuntos de uma forma mais leve. O pessoal não tem mais a paciência de ler um conteúdo talvez acadêmico, teórico, porque vai ficar chato. Então ele precisa estar em uma outra dinâmica. Mas continuando a tua pergunta sobre a área de marketing. A área de marketing, eu acho que ela saiu, e aí eu penso muito naquela teoria de que a área de marketing ela está virando matemarketing, né? Ela vem muito mais matemática dentro do marketing, graças também ao digital. Eu tenho muito mais informação sobre growth, sobre influenciadores, seguidores, conteúdo. Então, esse modelo de captação que era um modelo do passado, um modelo muito mais tradicional de venda, de propaganda, rádio, TV, jornal, vem uma linha de comunicação que era muito mais mídia de massa, ela está sendo feita cada vez mais mídia 1 a 1.
Eu tenho que descobrir quem é o Aldo para fazer uma propaganda que seja pactado por ti. Então, olhar muito mais foco. E isso precisa, olhando essa informação de marketing que eu falei antes, não é nem olhar o cliente, é olhar o cliente-alvo, quem eu estou buscando. Porque se hoje parte dos empresários, dos empreendedores, já não estão nem muito aí em olhar para fora para o cliente, imagina se eu falar para ele que ele tem que descobrir exatamente quem é o cliente, quem é o profissional que ele está buscando. Porque senão, de novo, investir alto valor numa propaganda de massa que talvez eu não tenha cliente. E como é difícil, né? Parece fácil, mas eu me incluo nisso também. Como identificar quem é o cliente, né? Qual o perfil, qual a persona? Né? A gente tem atuado... É difícil, não é fácil. A gente tem atuado também lá na região de Camboriú e Eixo Norte de Santa Catarina, Itajaí, Blumenau, Joinville. Sim. Mas vou pegar o caso de Balneário Camboriú, por exemplo. Quem é o cliente da área imobiliária de Balneário Camboriú? Ele não está lá em Balneário Camboriú. Então não adianta fazer um anúncio em Face, Insta ou Google Ads na minha micro-região, porque o meu cliente está em São Paulo, está em Curitiba, está em Fortaleza, está em Natal, está no Distrito Federal, na Argentina, está fora do país. Então, eu não vou poder fazer um anúncio geograficamente para aquele público, mas eu tenho que saber muito bem quem é o público para fazer a ação. Semana passada, não sei se vocês chegaram a ver um evento que aconteceu. Na semana passada teve um encontro de Teslas brasileiros. Viram algum post sobre o assunto? Encontro de Teslas brasileiros, promovido pela Embraed. Embraed é uma das maiores construtoras lá do litoral de Santa não Catarina. chegou até nós, eles se enganaram, porque a gente, o nosso Tesla... Vocês não receberam o convite? Nós temos Tesla, mas não recebemos esse convite. Não recebeu o convite? Fala, Theo, tu não recebeu o convite? Alvo desse pessoal aí. Desculpa então, pessoal. O algoritmo eu não falhou o algoritmo. Eu não pude Recebeu aqui, ó. Recebeu. Pois é, veja bem. Então, cara, teve encontro de Tesla no Brasil. Então, de novo, tem gente com dinheiro, tem gente com muito dinheiro e teve um evento que foi promovido para um público muito nichado. Óbvio que esse evento de veículos da Tesla tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Mas, de novo, uma empresa que tem um olhar para o cliente sabe quem convidar. Então, tu não vai ter um anúncio. Não receberam o convite, então, pro Tesla? Não recebemos. Tá, deu problema no algoritmo. Mandando e-mail. E vamos passar um pouquinho mais. Me conta aí, não podia deixar de perguntar, né? Mas Fábio Guerra das empresas, origem italiana, né? O ex-prefeito Guerra, família Guerra, os cantores, os né? cantores. Quando me perguntam de onde é que vem a família Guerra, obviamente, né, veio da Itália, e tem muito Guerra, tanto na Serra Gaúcha, Carlos Barbosa, tem em outras cidades, mas o pessoal normalmente pergunta aqui: tu é de família Guerra, de que família? Daí eu digo assim: eu não sou do ex-prefeito, não tenho relação nenhuma, nem da família que era dona das carretas, nem com os cantores do coral, nem com o pessoal da malharia. Eu sou só o consultor Fábio Guerra. Então eu venho para esse... Mas mesmo assim é paz nas empresas. É paz nas empresas. E conta um pouquinho para nós, porque você também faz outras atividades aí. O que tu tem feito aí nos últimos tempos? Tu tem aí algumas atividades extras, enfim. Conta um pouquinho aí para nós. Minhas atividades extras, cara, assim, ó. Muitas pessoas, ainda mais do caminho profissional, acabam me conhecendo só como consultoria, só como palestrante, mas não sabem que eu tenho um outro caminho aí dentro do holístico. E digo do holístico porque faz alguns anos que eu venho buscando desenvolvimento e conhecimento dentro dessa área, fazendo vários cursos. E eu diria assim, o ponto que foi assim, o meu caminho pelo holístico, quando eu fiz o mestrado. Eu fiz um mestrado e foi curioso, um amigo nosso em comum, o Tonieto, eu fui tomar um café com ele, de começar lá do começo, eu fui tomar um café com o Tonieto anos atrás, pedindo uma sugestão sobre o que ele achava sobre a questão do mestrado, fazer o mestrado, para ir para a área acadêmica. O Tonieto foi muito claro na resposta, ele dizendo assim: tu já fez a tua independência financeira? Não. Então vai fazer teu pé de meia,
Depois que tu terminar de ter a tua independência financeira, vai dar aula. Porque tu vai dar aula por prazer e não por preocupação por salário. Porque enquanto tu der aula por prazer, tu vai lá te divertir com a aula e não te preocupar que tu tem o salário para receber no mês seguinte. Mas daí, aquela história, a criança só vai saber se dá choque quando bota o dedinho na tomada. Eu fiz o caminho exatamente inverso da orientação dele. Eu fui dar aula e fui fazer o mestrado. E aí foi algo que foi bem impactante. Quanto ao conhecimento, foi incrível, foi fantástico ter feito o mestrado, foi muito bom. Mas em compensação, todo aquele tempo, esforço e dinheiro investido não voltou na área acadêmica. Ele não volta, ele vem muito mais para uma relação de satisfação pessoal do que efetivamente um ganho financeiro. Agora tu tem esse título, tu vai ganhar um valor a mais. Não dava praticamente nada. Então, quando terminei o mestrado, eu fui buscar outros conhecimentos que pudessem alimentar a minha construção pessoal. Então, foi essa linha aí. Então, fiz um monte de terapia alternativa, de busca de conhecimento, onde eu fiz mapa astral, eu fiz registros arcásticos, eu fiz leitura de tarô, eu continuo indo na psicóloga, então é um trabalho bem legal de desenvolvimento pessoal, da gente se curar como pessoa. E de todas essas terapias alternativas que eu fiz, participei, busquei curso, conhecimento, a que eu mais me identifiquei foi com as constelações. Então, além de ter participado de constelação, fiz formação em constelação, então também sou constelador. Então, atuo também como constelador e também há um braço dentro da área da constelação que existe a constelação empresarial. Principalmente nas empresas micro e pequenas, eu acho que quase dá para dizer que é a totalidade. Não vou dizer que é 100%, mas tipo é 95% das empresas tem sempre uma relação familiar dentro da empresa. E este caminho da constelação me ajuda a ter um olhar diferente sobre as organizações, porque faz com que a gente consiga ter um pouco mais de distanciamento, entender que esse problema não é teu. E às vezes o esposo, a esposa, os irmãos, a relação parental que tem dentro da empresa tem um enrosco fora da empresa que quer ser resolvido dentro da empresa. E aí a gente entende que sempre dá problema. Porque uma das coisas dentro da área da constelação, que é uma área que eu estudo e gosto muito, é a questão da ordem da precedência. Quem vem antes? Então, quando a gente tem uma relação de pai e filho, quem vem antes? Pai, perfeito. Quando a gente tem uma relação de irmãos, tem o irmão mais velho e o irmão mais novo, quem vem antes? Mais velho. O irmão mais velho. Eu tenho uma empresa onde o filho é dono da empresa e ele contrata o pai para trabalhar na empresa. Quem vem antes? Conflito. Pegadinha. Porque quem vem antes dentro da organização é o fundador. Neste caso é o filho. Mas existe uma relação parental, pai e filho, que fora do ambiente da organização é precedente. Então tem algumas coisas que a gente precisa ter clareza, e aí óbvio, não só na relação empresarial, mas pessoal também, e entender quem vem antes, a tua relação com a esposa ou o teu filho. Então, eu sou casado, tenho filho, beleza. É a mãe do teu filho? Então, o casal veio antes. Então eu tenho que entender isso, que tem algumas coisas que tem ordem que é muito sutil, que é muito imperceptível muitas vezes, mas boa parte das discussões, das relações vem dessa falta de clareza. Então quando a gente passa a ter clareza sobre os papéis de cada um, a gente leva a vida mais fluida. E uma das frases bem recorrente dentro das constelações que a gente fala, a constelação serve para curar os saudáveis. A constelação serve para tratar os saudáveis, não curar, tratar os saudáveis. Porque tem gente que muitas vezes é doente e tem desejo por ser doente. Porque quer ser o coitadinho, quer ser visto como frágil, quer ser visto como eu não dou conta, eu preciso que sempre tenha alguém me ajudando. E o trato, em tratar os saudáveis é isso. Quem está bem, está leve, está tranquilo, vai para a vida, flui, melhora, prospera. Esse é um pouco do meu caminho do holístico, enfim, que navegou sobre um pouco de tudo. Por isso que eu
navego e discuto um pouco sobre esse caminho aí, que muitas vezes naturalmente acontece dentro das consultorias ou dentro dos atendimentos, porque a gente não dissocia as pessoas, não é um CNPJ que está sendo atendido, são pessoas que estão à frente daquele CNPJ, sempre são pessoas. Então, às vezes, olhar para a pessoa e entender o que na verdade a pessoa está querendo ser ouvida, o que ela está precisando. Não é efetivamente só a organização, às vezes ela quer ser ouvida pela falta de atenção que ela tem na empresa, ou na relação familiar, ou na relação com o esposo, esposa, ou com o par. Sim, muitas vezes o trabalho é de ouvir a pessoa, né? E ela traz problemas aí que não são da empresa também. O Fábio Guerra está virando quase um psicólogo empresarial, né? Por isso que é para das empresas. Mas eu concordo muito com esse ponto, assim, e penso assim que tem empresas que você só consegue mudar o resultado da empresa se tu mudar o comportamento do dono, das pessoas que trabalham naquela empresa. Porque no final das contas são as pessoas que fazem o negócio. O CNPJ não existe, né? Como vida, né? Aqui na WebD quem toca o barco é o Lovatel e a equipe dele. Né? As pessoas, né? E se a pessoa está bem, produz mais. Se a pessoa tem problema e a empresa familiar e pequena, os problemas são discutidos no almoço de domingo. Esse é um grande problema das empresas pequenas e micro e pequenas empresas, que quando a unidade é muito pequena, tu não dissocia aquela atividade profissional, laboral, para um horário comercial. Aquilo se mistura na vida, ainda mais quando tem esposo e esposa trabalhando juntos. Então eles estão em casa, estão discutindo, ou estão na empresa discutindo sobre a questão dos filhos, da escola, da organização da casa. E é raríssimo ver uma empresa que consegue separar muito bem isso. E nós já pegamos uns perrengues aí de empresa e familiar que, poxa, tem um enrosco na família e está lá na empresa querendo consultoria. A consultoria não vai tratar, precisaria um psicólogo, às vezes precisaria um psiquiatra, às vezes precisaria uma boa sumanta de laço. mas tudo bem, a gente vai lá dar a consultoria, a gente escuta, olha e vamos ver o que dá para fazer. Beleza. E Fábio, trazendo para a linha do segundo tempo, assim, comparando com o futebol, por exemplo, né? Já levou algum cartão vermelho, chegou na empresa e o cara já te deu uma rasteira? Como é que é esses bolos aí? Isso já aconteceu, obviamente, acontece esse tipo de situação, só que eu acho que quando a gente vai ficando um pouco mais calejado, a gente vai ficando um pouquinho mais marrento, bem que nem no futebol, bem nessa lógica do futebol, assim. Se o cara vai te dar um carrinho, tu já sabe pular antes do carrinho, então tu sabe se esquivar de algumas situações. Então, eu tive uma situação há bastante tempo atrás, uma pessoa, isso não na consultoria, mas ainda na atividade profissional, que a pessoa preparou toda uma documentação para me expor frente ao grupo. Auditoria FIFA. Foi uma auditoria lá com a documentação e eu me disse, tá, mas o que aconteceu? A pessoa recolheu os documentos, juntou os documentos fora e depois foi entregar lá. Eu disse, não, mas isso não era a lista de documentos que estava aqui. A lista de documentos que estava aqui está aqui, ó. Esses eram os documentos que tinham, não foram esses. Então esse tipo de situação é bem, infelizmente, é comum, tá? De acontecer, ou seja, numa empresa, ou seja, numa consultoria que às vezes o cliente não te entrega as informações, não te dá as informações que tu precisa, porque o consultor, na sua essência, ele é um médico de empresa. Quando a gente chega para fazer atendimento, e uma forma geral, dá para brincar que é clínico geral. Cara, me conta teus problemas aí que eu vou te ouvir o que está precisando. E a gente tem que ter esse feeling de conseguir perceber se é a área que tu atende ou não, se eu vou te ajudar aqui ou não. Então, olhando daí para marketing digital, tu entra bom, eu sou especialista nessa área, dentro dessa área, o que eu posso te falar? Mas tem gente que não quer. Tem gente que quer ficar adoecido ou não quer entregar as informações, ou não quer entregar os dados, porque eu vou perder o poder. E tem muita empresa que tem o seu feudo, é o meu feudo, eu vou proteger a minha área.
pode fazer o que quiser, desde que não mexa na minha área, desde que não mexa na minha atividade profissional. Então tem muita gente que quer proteger o seu negócio. E olhando agora para o futuro, olhando para nós, enfim, como projeto, isso é a idade média, né? É o pessoal levantando barricada para proteger sua área. Hoje não tem, hoje esse trabalho de Open Innovation, que é uma das áreas que eu vejo assim, que é um grande crescimento, tu abre a tua empresa para que outras pessoas te ajudem a inovar, porque tu vai buscar a inovação dos outros, tu vai compartilhar conhecimento. Não tem aquela história, eu vou abrir minha empresa, só me dá informação que só eu vou usar isso. Se for fazer Uma isso, troca, né? a pessoa não abre mais a porta da empresa, a pessoa não vai trocar mais. O Putin está fazendo isso, né? Exatamente. Venha a nós o meu reino. Exatamente. Então é isso que a É gente... colaborativo, né? Esse modelo colaborativo tem assim vários exemplos. Nós já fizemos trabalho para a indústria moveleira, que a gente juntou um grupo de pessoas para fazer esse trabalho colaborativo, trazer informação de mercado da indústria moveleira para ver o que a indústria da Serra Gaúcha poderia desenvolver e produzir, porque tem indústria, tem fábrica, tem gente, tem material, mas não tem cliente na mão. Então tem que descobrir o que o cliente lá do outro lado do país ou do outro lado do planeta está precisando. Então olhar para fora. Tem indústria de construção civil que fez trabalho colaborativo, botou gente em sala para trabalhar assim, como é que tu gostaria que fosse o teu prédio? O pessoal gerou uma massa de ideias e a construtora montou um prédio em Porto Alegre para fazer esse tipo de trabalho, que foi a Wiki House, por exemplo. Então, tem esse viés de abrir a mente para o novo. Ô Fábio, tu acha que o futuro da consultoria está ligado com essa parte de inovação mais colaborativa, de trocas? E que tipo de desafio tu enxerga para o futuro? Eu vejo que o trabalho da consultoria, eu acho que ele vai migrar muito para essa linha de Open Innovation, tá? Eu acredito nisso, que é quase como uma linha acadêmica e profissional. A acadêmica, como eu falei, não adianta, não tem mais o rei professor que vai vir dar aula para as pessoas que não sabem nada. O aluno sabe mais que o professor em muitos assuntos. Então, o professor não pode ter audácia de dizer que eu venho me ensinar. Eu venho compartilhar um pouquinho de conhecimento e experiência, porque a pessoa experiência é a sua experiência, isso não tem como tirar. É única, né? Mas eu vou compartilhar uma linha de conteúdo que eu quero que o nosso grupo construa. O meu olhar sobre as consultorias, eu vejo que talvez ele vai ser mais profundo, mais como mentor, mais como orientador. Então, talvez os consultores, imagino esse caminho, que o mentor da área mercadológica, ele vai trazer o desafio para que a equipe interna, mas algumas pessoas de fora possam construir essa solução. Eu acho que se nós for fazer uma comparação com o ensino, né? A mesma função que o professor tem de conectar os alunos e fazer com que eles cheguem a uma solução, o consultor vai fazer isso na empresa, né? Vai se discutir, vai se tentar aprender e chegar numa solução, né? Não como antigamente, que a gente chegava com uma solução pronta lá, uma fórmula de bolo, né? Cada cliente tem uma necessidade, né? Embora tenham produtos muito parecidos, mas os problemas são diferentes, né? Perfeito. E nessa questão, talvez das mais básicas, eu vejo o RH fazendo o trabalho de gamificação para treinar pessoas. Cara, tu não vai sentar com o teu funcionário e vai ficar um dia inteiro falando sobre as regras da empresa, sobre o procedimento da empresa. Se fizer um trabalho de gamificação onde ele tem que resolver isso em 1 ou 2 dias, entendendo quais são as diretrizes que a organização preconiza, ele vai aprender, vai ser muito melhor, vai ser muito mais divertido. Eu jogo esse conteúdo para que ele possa trabalhar de uma forma mais leve. E isso vai servir para inúmeras áreas. O marketing, ele está nessa bola da vez, porque é ali que ele conecta o cliente que tem o dinheiro com a empresa. Sim. Eu preciso conectar, fazer esse link, né? Porque no passado, uma historinha que eu sempre conto, sempre não, já está mais velha, agora já no passado eu contava. Onde é que está o dinheiro da empresa? Os mais sêniors, assim, não dessa mesa que eu iria referenciar. Os mais sêniors, e eu estava no exterior. Os mais sêniors dizem assim, que o dinheiro dentro da empresa está no cofre dentro do departamento financeiro. Porque a grande parte dos empresários mais antigos, onde é que o dinheiro estava?
dentro de um cofre lá na área financeira, dentro da sala do diretor, que ele guardava o dinheiro, guardava os cheques. Cara, o dinheiro hoje, ele não existe nem mais fisicamente, ele está onde? O dinheiro está no bolso do cliente, o dinheiro está fora. Então, se no passado a gente botava um cofre para prender o dinheiro, a gente tem o nosso dinheiro, portas abertas para o dinheiro estar no nosso cliente. Então, qual é a conexão que tem com o teu cliente? E não é um cofre que vai prender o cliente, mas quais são as relações emocionais que o cliente tem, paixão pela tua empresa ou conexão com a tua empresa para dizer o seguinte, não, eu compro da tua empresa seja o preço que for. Ou eu compro da tua empresa porque a tua entrega é muito melhor que a da concorrência. Ou eu compro a tua empresa porque a tua padaria fica no caminho de ir para casa. Não é a melhor padaria, não é o melhor preço, não é o melhor atendimento, mas me facilitou a vida porque está aqui. E tem muita gente que tem resultado porque está aqui. Porque está no lugar que facilita a vida, não porque é o melhor. Nessa linha, Fabio, eu escutei uma definição do Geraldo Rufino, né, que é um cara muito entendido desse assunto. Ele falou uma frase assim, que foi fantástica, tem total conexão com o que tu está falando. Ele falou assim, o dinheiro está circulando, ele está em movimento. O empreendedor tem que ter a habilidade de fazer ele passar mais pela tua mão. E tu pegar uma parte dessa para ti. Sim, né? Com certeza. Então, Guerra, e a gente está aí com esse projeto de segundo tempo, né? Então, o que fazer aí depois dos 40? E o que você nos conta aí de projeto? O que você espera desse projeto? O que você espera responder? Ou o perfil de pessoa que daqui a pouco você gostaria também que a gente trouxesse aqui para a gente conversar, trocar ideias, para inspirar essa segunda parte aí. As minhas inquietações, né, que a gente vem filosofando sobre o que me incomoda, o que me inquieta primeiro a parte educacional, de tentar buscar, beleza, o que nós vamos se atualizar? Porque não temos mais todo o tempo do mundo. Então, esse tempo que nós temos como recurso finito, nós temos que escolher o mais certo possível. Então, eu gostaria de, dentro da área de marketing, a gente tem algumas empresas como a ESPM, como instituição de ensino superior identificada como marketing, mas eu vejo que tem outras instituições como a própria Aerolito, a Perestroika, que tem uns cursos mais mente aberta, para que a gente pudesse, talvez, achar pessoas que já fizeram cursos nessas instituições, ou o próprio Senex, que é uma instituição de Porto Alegre para formação de executivos, ou o próprio Singularity, que é uma instituição global de ensino. Então, trazer pessoas que já fizeram alguma formação, fizeram algum curso dentro dessas instituições, que pudessem compartilhar, olha, eu fiz e o que isso me agregou, o que isso transformou na minha vida. Para ver se este caminho é um caminho adequado, porque se a gente for fazer uma pós-graduação, seja lá qual for, a gente vai despender de 1 a 2 anos de esforço aí, e não que não vale a pena, eu acho que é muito importante. Tanto é que das minhas inquietações também é se eu vou fazer uma segunda graduação e voltar para o banco escolar para fazer uma outra graduação, talvez despender não 5, mas 10, 12 anos, porque eu não vou fazer com toda a velocidade como a primeira graduação. Serão disciplinas soltas, então fazer uma segunda graduação que talvez seja um projeto realmente para o segundo tempo, que esteja ligado aos meus interesses pessoais. E em alguma área, assim, ou ainda indefinido? Se fosse fazer uma segunda graduação? Essa é fácil, essa eu respondo. Psicologia. Psicologia? Psicologia. Eu tenho uma frase que eu digo assim: tem muito estudante de psicologia. Agora você machista, mas é com tom de brincadeira, entendo que é brincadeira. Tem muita estudante de psicologia que vai fazer psicologia e está com o sutiã apertado. Só que antes de soltar o sutiã que está apertado, vai fazer moda estilo para saber sobre a costura, sobre o tecido, sobre a forma. Então, eu vejo que muito estudante, eu óbvio fiz essa relação, mas com um tom de brincadeira, que talvez não precisasse fazer psicologia, precisasse se tratar, se terapeutizar, porque entende que talvez vai estudar o todo para tentar se compreender. Gente, todo mundo deveria ter um acompanhamento de uma psicóloga, ter acompanhamento de um coach, de um terapeuta, que pudesse acompanhar para colocar suas inquietações e se entender suas emoções, entender o que está vivenciando.
psicologia é um excelente curso e acho que se fosse fazer, está muito alinhado, porque agora eu entendo que isso não é por profissão, é por prazer, para fazer um alimento para o próprio espírito. Tivemos um colega que fez teologia. Nas horas vagas, vende alguma consultoria. Até fazer algum atendimento psicológico. Isso aí. Eu tenho um colega nosso que fez teologia, que eu acho que o depoimento dele também foi muito, muito positivo, o Edgar. Que o Edgar ele estava na bola 8 lá, ele passou um período em coma. As barbas de São Pedro. Ele chegou a fazer check-in no céu lá e dizer, não, pode voltar na hora. Ele chegou. Deu overbooking. Deu overbooking no dia que ele fez check-in lá, fez check-in com São Pedro, mandou ele de venceu volta. o ticket quase. E aí, também vejo como teologia como um caminho interessante da gente conseguir olhar para as religiões, para a espiritualidade como um caminho, talvez até direito também, porque é uma outra área que eu gosto também, acho que tem bastante conexão. E uma das coisas que eu acompanho, tanto é pelos estudos holísticos, enfim, é esse trabalho da finitude, morte. Então, quem sabe lá num futuro longínquo não possa trabalhar com capelania, né, que é aquele profissional que escuta a pessoa que está lá para a hora da morte. Porque alguns livros que eu li sobre isso, sobre cuidados paliativos, é transformador tu ler a história de uma pessoa que está num período de finitude, que sabe que tem uma doença terminal, que sabe que vai vir a óbito daqui um pouco, porque tu muda os teus princípios, tu muda a tua essência. Uma pessoa que está com uma doença terminal, eu entendo que ela vai escolher muito mais passar com alguém que ela ama do que fazer a faxina na casa, lavar o carro. E não quer dizer que fazer faxina na casa ou lavar o carro esteja errado, mas quer dizer, o que tu coloca como prioridade? As escolhas, né? Quem tu coloca como prioridade? Então, eu imagino que a nossa busca no nosso programa Segundo Tempo seria pessoas que talvez não estejam só na nossa faixa dos 40 a mais, mas talvez um público que esteja um pouco mais à frente para poder dizer, olha, se tu tivesse lá com os 40, o que tu teria feito diferente? O que tu teria transformado na tua vida? Então, esse caminho de cuidado paliativo, de finitude, eu vejo assim, todo mundo um dia o ticket vai vencer e vai bater com as 10. O que muda é como a gente olha isto. Então a gente conseguir levar com mais leveza, com mais serenidade, com mais amorosidade para as pessoas, para as relações, para o nosso negócio, para a nossa vida, a gente vai levar mais sereno. Porque um dia o ticket vai ser cobrado, né? Tomara que seja para mim bem lá na frente. Tu vai ser prorrogado. O meu ticket, eu digo assim, a minha meta de minha escolha racional é ir até o 100. Com certeza, né? Com qualidade de vida. Então eu tenho que ir até o 100. Para ir até o 100 eu tenho que fazer um conjunto de coisas. Me leve até lá. Não está nem na metade. Não está nem na metade. Eu tenho que... Não chegou no segundo tempo. Não chegou ao segundo tempo ainda, né? Mas finalizou primeiro. Mas o problema é que chega assim, chega. É rápido demais. A gente não pode deixar passar leve. A gente tem que tocar o mais rápido possível. E o que tu está lendo no momento, assim? Eu li o do Maurício Benvenuti, o Desobedeça, e estou relendo ele. E acho que é um livro transformador, no sentido de achar qual é o teu problema lá na frente que tu queira resolver. E costumo ler um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo, assim, eu não acabo não lendo um livro só. E estou lendo um livro do Bardo, o Bardo Thodol, que é um livro tibetano da morte, que fala sobre o processo de morte. A orientação tibetana, eu não sou monge budista, mas sou curioso com as religiões, ainda não. E aí diz que quando a pessoa faz a passagem, ela passa por 7 ciclos de 7 dias. Então, cada dia dentro desse bardo, ele vivencia um inferno, vamos colocar assim. E esse inferno ele é criado pela própria pessoa. Então, esse desafio, este problema, pode durar um dia ou pode durar o tempo que a pessoa precisa vivenciar dentro daquele dia. Então, esse ciclo de morte, até um processo de
de iluminação, para uma preparação para um reencarne, vamos colocar assim, de uma orientação budista, ele poderia ser de 49 dias, 7 ciclos de 7, ou milhares de anos, porque tu faz a tua aprovação dentro daquele ciclo, daquele dia. Então é um livro curioso, assim, de abrir a mente e pensar um pouquinho diferente, assim, olhar um outro olhar sobre esse processo. E na linha de esporte, assim, fiquei sabendo que tu tá num grupo de bike que nunca apareceu. É que assim, ó, os esportes muito radicais, como andar de bicicleta, eu fui uma vez com o meu estimado amigo Fábio Nepomuceno. Já tá de bom tamanho. De bom tamanho, tá? Próximo ano. Recuperando ainda. O próximo ano, 49 anos. O próximo ano ele pode me convidar de novo. Eu sou muito mais adepto dos esportes como quadrilho, como tricete, como escovão, até pelo meu porte físico. Tu já percebe que eu tenho muito mais jeito no quadrilho. Habilidade, né? Eu tenho muito mais habilidade. Carregar as caixas do Wine, né? Carregar a caixa do Wine também do que atividade física. Mas eu hei de participar. Me convide. Um dia eu participarei. Vamos fazer um pedalzinho leve. Vamos ali em Nova Roma, passamos a balsa e voltamos de Caxias. Estradinha de chão. É aquele único e último pedal que eu fiz, faz uns 35 km. Não, eu já andei pro ano todo, pro próximo ano que venha. Esse não precisa mais. Beleza. Muito bem, senhores. É isso? Estamos indo para os acréscimos. Estamos indo para os acréscimos. Depois de uma aula de marketing, um pouco de holístico, um pouco de morte, um pouco de... saímos mais serenos, né? Falta uma pergunta. E essa também ele não estava esperando. Quando é que vai ter a festa de uma união, de um casamento, de uma coisa pessoal, assim, para nós beber uma cerveja? Não precisa nem ter a festa, é só um pretexto. É um pretexto para nós beber. A pergunta é a festa ou a bebida? Se é a bebida, isso não é problema. Isso não precisa ter um evento específico. A gente pode fazer todo dia uma celebração. Uma celebração à vida. Saiu pela tangente. Eu queria falar assim, faz tempo que não recebo um convite de casório, alguma coisa assim. Não, mas calma. Tá novo. Mas só o segundo tempo. Só no segundo tempo. O terceiro tempo. Muito bem, agradeço aí, muito bom. Acho que aprendemos aí, todos nós aprendemos um pouco com nossas histórias, com a nossa trajetória, né? Tanto na parte de profissão, da educação, do que nós fazemos além disso, né? Essas atividades extras. E cumprimos aí com o nosso objetivo, né? Esperamos que inspire as pessoas, inspire você que nos assiste, você que nos ouve. E nosso projeto aqui é realmente contar essas histórias para que a gente possa buscar aí o que fazer depois dos 40. Né? Então, inspirar novos caminhos aí depois dos 40. E acho que no próximo programa nós já começamos com a nossa série de entrevistas, convidando pessoas para que possam responder essas nossas inquietações. Então, alguns são nossa relação pessoal, que nós vamos trazer, vamos convidar, mas aceitamos principalmente a orientação, a sugestão de quem está nos acompanhando nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram, no Spotify. Deixa o seu comentário, marca a gente em algum post que vocês entendam que é importante, compartilhe esse nosso conteúdo com a rede de contato de vocês para que a gente possa crescer nessa divulgação e também, a partir das nossas entrevistas, responder as nossas dúvidas do nosso segundo tempo. Muito bem, isso aí. Então agradeço Fábio Guerra, Aldoir, Rogério, e esperamos você até a próxima com mais entrevistas, com mais conteúdo, e esperamos aí sua participação. Forte abraço e até! Valeu, pessoal! Grande abraço! Voltaremos. Eito! Bem certinho no tempo. Sacanear o Fábio do Casório. Cortar. Ai, a parte!